uma mensagem aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Mensagem ministrada na ceia pela pastora Dulce, hoje pela manhã, e agora à noite estamos aqui. É bom olhar para a igreja e ver a igreja tão linda, tão bela, né? Com toda essa campanha que tem sido feita em prol da Páscoa, né? É normal a gente olhar, tem sido normal, algo que não pode ser normal para nós, né? Acharam? Já, amém? Já vamos ler, ok? O versículo-chave é o 21. Mas vamos ler a partir do 16, tá ok? Vamos lá. Então, os soldados o levaram para dentro do pátio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelho, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. E o versículo-chave aqui é: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Amém? Vamos orar. Pai, graças te dou, Senhor, por esta noite, por esse tempo que nós temos neste lugar, para ouvir a Tua voz, ser ministrado. Ó Senhor Jesus Cristo, que os nossos ouvidos possam mais uma vez estar atentos, porque eu sei que o Senhor fala de uma forma muito individual. Eu sei que o Senhor tem uma palavra específica para cada irmão que está aqui nesta noite. E eu também, Senhor, me coloco como instrumento nas Tuas mãos. Pai, que todos nós, como ovelhas do Teu rebanho, possamos ouvir a Tua voz como pastor nosso. É o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Amém, irmãos? Irmãos, é muito comum a gente olhar para o Natal e olhar para a Páscoa e dar maior valor ao Natal do que a Páscoa. E eu falo nós como sociedade, nós como, né, parte integrados, né, dentro da nossa comunidade, há uma valorização muito maior do Natal em relação à Páscoa, né? A nós não foi orientado, falado de uma forma objetiva e clara, para que viéssemos a celebrar o Natal. O Natal nós celebramos voluntariamente, celebramos o Natal de uma forma voluntária, e nada nos impede de celebrar o Natal, né? Mas nos foi orientado, nos foi ordenado que nós celebremos e tenhamos isso muito claro na nossa mente, né? A importância e o valor da Páscoa. É por isso que nós precisamos compreender isso, né? Não é o Papai Noel no lugar de Cristo Jesus e o Verbo se tornando carne, algo totalmente único na história da humanidade. E também não é o ovo, né?
o ovo de Páscoa, não é o coelhinho, coitado do coelhinho, né? Não é nada disso que a gente vai colocar no lugar da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, né? Da mesma forma, compramos presentes no Natal, da mesma forma, compramos ovos e chocolate. Eu não compro, gente, eu acho muito caro. Eu acho um absurdo, né? Mas nada contra, né? Mas o que nós precisamos compreender é que aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou é que nesse período da Páscoa nós precisamos celebrar. Precisamos celebrar a Páscoa. Outra informação muito importante é que até algumas pessoas estiveram aí questionando sobre se o Natal de fato é no dia 25, né? No dia 25 de dezembro. Mas alguém já se perguntou que dia exato é o dia da Páscoa? Né? A gente não tem uma data específica, uma data clara para celebrar a Páscoa, e sendo essa a celebração de maior relevância para nós cristãos. Então isso também não é muito importante, se vamos comemorar um aniversário no dia 25, ou no dia 30, né? Ou na semana anterior, assim como é o seu aniversário, assim como é o meu aniversário, né? Celebramos na data que a gente escolhe celebrar, né? Tem um irmão que já fez aniversário, ele já comemorou e me convidou: pastor, que eu quero comemorar meu aniversário com você. Falei: rapaz, você gosta de festa, né? Então a gente vai marcar alguma coisa para poder celebrar, mas é importante a gente entender isso e ter isso muito claro no nosso entendimento, da importância que é o mês de abril. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, não é a data que está no calendário, mas é tendo em nós a consciência do valor e da importância da Páscoa. É adotado essa data, podemos adotar uma outra data. O importante é que nós celebremos a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Nesta ocasião, uma ocasião difícil, dura, Jesus, ele é pego, estava no Getsêmani, e ali ele é preso, traído por um beijo. Os fariseus amarram a Jesus. Aqueles homens, o Sinédrio, decide entregar Jesus a Pilatos. Jesus é entregue a Pilatos, e perante Pilatos são feitas diversas acusações, tanto acusações no que diz respeito aos costumes judaicos, perturbando a paz, né? Trazendo um outro ensino, enfim, uma série de acusações foram feitas contra Jesus, mas também foi feita a acusação dele se autodeclarar rei. Então há uma acusação religiosa, mas também há uma acusação política, há uma acusação que depõe contra a religião daquele tempo, né? A religião judaica, daquele povo que estava ali debaixo daquele governo. O povo judeu e toda a sua cultura estava sujeita, era um povo sem pátria, um povo sem uma terra, mas que procuravam ali manter a sua identidade. Mas foi acusado também de ir contra o Império Romano, se autodeclarar rei de uma nação subjugada. Então, Pilatos vai perante Jesus, está perante Jesus, questiona Jesus a respeito das acusações que lhe foram feitas, e Jesus quieto permanece. Anteriormente, Pilatos questiona Jesus dizendo: estão dizendo que você é o rei dos judeus, isso é verdade? Então Jesus disse: você está dizendo, e não eu estou dizendo isso.
Depois de inúmeras acusações, Pilatos, não compreendendo de uma forma muito clara a razão, o motivo, por que aquele homem estava sendo preso, justamente num período de festividade, aonde, por cultura daquele povo romano, um era solto. Naquele período, um preso era escolhido e para que pudesse ser solto. E ali estava Barrabás e Jesus. No fim disso tudo, o povo, atiçado pelos fariseus, gritava: crucifica-o, crucifica Jesus. Pilatos tentou interceder em favor de Jesus, mas isso não foi suficiente. Quanto mais o povo gritava para crucificar Jesus, Barrabás foi solto, Jesus foi entregue para ser açoitado e crucificado. Justamente nesse período de açoites e de escarnecimento, toda a cúpula que estava presente naquele período de soldados compareceram para açoitar Jesus, para blasfemar, cuspir e participar daquele momento difícil. Após colocarem-lhe a cruz, baterem-lhe na cabeça, ele segue sentido a crucificação, e no meio dessa trajetória, Jesus já não estava mais aguentando, porque sim, irmãos, aqui era o homem, toda a sua humanidade. Talvez alguns pudessem olhar para Jesus e dizer: mas ele era Deus. Jesus era homem e continua sendo homem até hoje. Tem noção disso? Antes de Jesus vir ao mundo, ele era apenas um Deus, parte da Trindade, mas quando ele aceitou o sacrifício, o desafio de renunciar à sua glória, ele desceu como homem, se encarnou, o Verbo se encarnou, e nunca mais Jesus deixou de ser homem. Então, quando oramos, nós temos a Jesus como intercessor, porque ele passou e passa, ele passou por todas as nossas aflições, as aflições que você vive, as aflições que você vê outras pessoas viverem. Tenha absoluta certeza que Jesus sabe exatamente o desafio que você está passando, e ele tem o mesmo sentimento, e ele deseja que você caminhe nos mesmos passos que um dia ele caminhou. É por isso que nós podemos olhar para Jesus e dizer: ele é o meu maior exemplo. Se existe alguém a quem eu posso copiar na Trindade, em todos os aspectos, porque me ensinou a caminhar, e eu falo me ensinou como igreja, né? Porque como estamos na igreja, nós temos a Jesus por referência, e nesta caminhada, Jesus, com toda a sua humanidade, estava no estado deplorável, porque foram muitos açoites, foram muitas as violências provocadas contra Jesus nesse período, nessa via dolorosa. Ao carregar a cruz, ele já não suportava mais, e era por costume da crucificação. A crucificação foi uma invenção romana, uma forma, assim como existiam tantas outras formas absurdas de se matar alguém de forma lenta. A crucificação foi um tipo de morte como exemplo, como referência. Era prática romana.
pegar homens assim e o crucificar como uma referência, como uma demonstração de exemplo, mas também uma demonstração de poder do governo romano. E claro, tem muito ao que se falar a respeito disso, mas vamos ser objetivos aqui. Então, nesse caminho, eles tinham que garantir que o preso seria crucificado e seria morto, não na prisão, não no caminho, mas seria morto na cruz. Jesus já não suportava mais. E naquela trajetória, isso compreendemos, dado a tudo que Jesus passou. Estava passando ali um homem sirineu, um homem que vinha do campo, das suas tarefas, que não tinha conhecimento daquilo que estava acontecendo na cidade, mas estava passando por ali. Então o soldado romano ordenou que ele pegasse a cruz de Jesus. Então aquele homem pegou a cruz de Jesus e seguiu com Jesus até o Calvário. Veja que no exato instante que aquele homem pega aquela cruz, isso nos traz à memória justamente a citação que está aqui no capítulo seguinte. Vira a sua página, capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, li rápido demais aqui. Mateus capítulo 16, versículo 24. Que diz: Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a tua cruz e siga-me. E exatamente naquele momento, um homem que estava passando, não acompanhou todo o contexto, mas era uma testemunha daquilo que estava acontecendo com Jesus, foi pego, obrigado a pegar aquela cruz e seguir com Jesus até o Calvário. Eu fico imaginando os discípulos de Jesus vendo aquela cena. Eu fico imaginando alguém que ouviu o ensinamento de Jesus e diante daquele ensinamento ver aquele homem, Simão Cirineu, pegar aquela cruz e seguir, acompanhar todo aquele cortejo, toda aquela via dolorosa de humilhação. Nós, como cristãos, somos chamados por Jesus para renunciar a tudo aquilo que nos afasta do Senhor, a renunciar aos nossos interesses. E que interesses são esses, senão os interesses que nos afastam do Senhor? A renunciar ao pecado, a uma vida de pecado. Somos convidados a seguir a Jesus, a não construir um caminho na nossa vida segundo o nosso próprio entendimento, mas, como disse, pisar nas pegadas de Jesus e seguir o modelo que é para nós até hoje, chamado Jesus Cristo.
Jesus, Ele me convida, o Senhor Jesus, Ele te convida. Enquanto a pastora ministrava, isso tocou de uma forma muito profunda no meu coração. Eu fiquei imaginando os discípulos tomando conhecimento desse fato. Eu fiquei imaginando aqueles que ouviram em algum momento Jesus, naquele momento Jesus, falar a respeito disso, falar a respeito da renúncia, olhar para aquele homem, Simão Cirineu, que estava simplesmente representando o ensinamento de Jesus. Jesus Cristo levou sobre si os meus pecados, levou sobre si os seus pecados. Se nós um dia escolhemos estender as nossas mãos e aceitar a Ele como nosso Senhor e como nosso Salvador, é o nosso compromisso agora, desde então, pisar nas mesmas pegadas que o Senhor Jesus. A nós cabe viver uma vida de vitória. Meu irmão, você está fadado à conquista. Eu ouso dizer isso. Você está fadado a uma vida de conquista. Eu não sei o que você tem vivido, mas quando você olhar para a sua vida, você precisa compreender o seguinte: se eu caminho nos passos de Jesus, a minha vida está fadada à conquista. A minha vida está fadada ao êxito. Então não importa, irmão, os desafios que você possa encontrar, não importa os problemas que você vai encarar no meio da sua trajetória, se você segue a Jesus, você tem a vitória garantida. A conquista está nas suas mãos. Então antes da vitória chegar, você já pode dar glória a Deus. Antes da conquista aparecer, você pode dizer: Senhor, muito obrigado, porque esta luta em nada se compara ao meu Redentor, em nada se compara ao meu Cristo. As lutas que eu vivi, as lutas que eu vivo, em nada são parecidas com a via dolorosa. A injustiça que você viveu, meu irmão, não se parece em nada com a injustiça que Jesus viveu. Jesus é o nosso modelo. E o nosso modelo diz: vem, pega a tua cruz e siga-me. Não somos chamados para, justamente num contexto como esse, apenas ser um mero observador. Alguém que está presente, alguém que está acompanhando, mas alguém que não sente a mesma dor. Alguém que não paga o preço, alguém que não renuncia e não diz não ao pecado, mas deseja negociar, não diz não ao erro, mas subleva de alguma forma, não olha para Jesus e vê o preço que Jesus pagou e diz: eu vou pagar também. Se Jesus levou a cruz, eu também levarei a cruz. Se Jesus disse para que eu diga não para o pecado, eu direi não para o pecado. Assim como Ele falou: se os meus olhos me fazem pecar, arranque-o. Se os teus braços te fazem pecar, arranque-o. Óbvio, irmãos, que isso não é de uma forma literal, mas há dentro disso uma clareza muito grande no que diz respeito à intolerância ao pecado, a intolerância àquilo que é errado. Há dentro disso uma clareza no que diz respeito à renúncia. Nós somos convidados a renunciar ao pecado. Somos convidados aos negócios ilícitos, aos relacionamentos que o Senhor desaprova. Somos convidados a renunciar a vícios, a costumes. Somos convidados a uma mudança de mente.
Porque o convite de Jesus não é um convite desprendido de compreensão, de entendimento. Porque se alguém faz alguma coisa, e essa coisa é errada, ela está entendendo que aquilo é bom. Ela está entendendo que faz bem para ela. Ainda que ela saiba que é pecado, de alguma maneira, ela absorve aquilo como algo bom. Mas quando Jesus começa a transformar o nosso olhar e a nossa maneira de ver a vida e as circunstâncias, os nossos olhos se abrem e nós conseguimos compreender que pecado é pecado e que não faz bem, e que a nossa vida, ela precisa ser uma vida de uma renúncia, mas uma renúncia prazerosa, uma voluntária renúncia, uma escolha que eu e que você fazemos por Cristo, uma escolha que eu e que você fazemos, não por aquilo que é transitório, mas por aquilo que é eterno. Talvez somos convencidos pelas circunstâncias, somos convencidos pelo pecado, mas o Senhor Jesus é aquele que nos enviou o Espírito Santo. E quando cada um de nós dizemos: Senhor, eu abro mão de viver a minha vida da maneira como eu quero, para viver a minha vida da maneira que o Senhor quer, aí, meu irmão, você pode esperar que você vai ver a obra maravilhosa que o Espírito Santo de Deus vai operar na sua vida. Eu estive aí durante quase 10 dias, lá em Campos, e no Espírito Santo, e retornei. No meio da caminhada, a gente fomos lá já no Espírito Santo, lá em Guarapari, comprando peixe, comendo as coisas que tinha por lá, indo no Mercadão, né? Quem conhece o Mercadão sábado? Lá fica cheio, lá, bonito lá, né? E eu sempre ajudo quem precisa. Existem algumas pessoas que eu simplesmente fecho o coração e não ajudo mesmo, porque eu não senti, não tive interesse. Eu creio que somos assim. Mas para outras pessoas parece que a gente quer fazer até mais do que aparentemente deveria. E essa foi uma ocasião em que estava um andarilho, um homem sujo, com uma mochila nas costas, mas era um artesão e tinha um peixe na mão, feito de folha de coqueiro. Ele estava querendo vender, estava dizendo: estou tão cansado, eu quero ir para a casa do meu pai. Então eu me despedi da minha mãe e dos meus sogros, das pessoas que estavam ali, e fui caminhando com esse homem. Comprei o peixe dele, né? E eu fui conversando com esse homem, falando do amor de Jesus, falando daquilo que Jesus tem feito na minha vida e através de mim, da obra redentora de Cristo Jesus na minha vida. E ele falou: olha, eu já fui cristão, eu conheci Russell Shedd, eu estive com Russell Shedd, eu estive com Thales, eu estive com Nívia. Aí começou a falar nome de pastores, mas estava ali. Eu estou desviado. A minha irmã missionária, ela está hoje em Singapura, ela nem sabe que eu estou vivo. E os meus pais não fazem ideia de onde é que eu estou, mas eu estou lutando porque eu quero voltar para casa.
E eu falei com ele: o que está faltando para você voltar para os caminhos do Senhor? E nisso eu estava dentro de um bar, o bar estava cheio, tinha gente dentro e fora, estava pagando almoço para ele. Ele falou: ah, pastor, é muito difícil ser crente. É muito difícil ser cristão, eu já tentei, mas não consigo. Eu falei: irmão, eu simplesmente não sei o que te fez chegar aonde você chegou. Quais caminhos você trilhou para chegar até aí? Eu não sei. Mas uma coisa eu quero te dizer: o fato de você ter se afastado do Senhor e ter construído um caminho que você achava que era correto, é que fez com que você chegasse onde você chegou. Volta para casa, eu falei para ele. E eu ainda deixei ele muito à vontade. Eu falei: olha, seus pais são cristãos, eu estou de passagem, você conhece a palavra, faz o seguinte, vá para casa e se reconcilia com seus pais, e se reconcilia com Deus juntamente com seus pais. Naquele instante ele chegou para mim e falou: pastor, eu vejo o cuidado de Deus pela minha vida, porque ontem o Espírito Santo enviou um pastor para cuidar de mim. Ele me alimentou, orou por mim e pregou para mim. Hoje o Espírito Santo está te enviando para fazer a mesma coisa por mim. Dali eu me despedi e fiquei orando por ele, continuo orando por esse irmão, para que Deus continue operando, para que Deus continue agindo, né, na vida dele. Mas quando nós deixamos de fazer aquilo que Jesus nos pede, que é pisar nas pegadas, que é pegar a nossa cruz e seguir, que é renunciar e falar: Senhor, eu decido viver uma vida não segundo o meu próprio entendimento, mas eu decido viver uma vida segundo o teu entendimento. Eu não quero estar no reino, eu não quero estar na tua casa apenas como um espectador. Eu não quero estar na via dolorosa, observando o cortejo. Eu não quero estar na igreja, observando aquilo que tem sido feito. Mas eu quero pegar a minha cruz. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero pisar nos passos que Jesus pisou. Eu quero andar no trilho que Jesus andou. Talvez você nesta noite, você possa se avaliar e responder esta pergunta: quem é você? Você é um espectador? Ou será que você é um participante? Você é apenas um membro ou você é um discípulo? Podemos estar na igreja e apenas ser um participante. Não estar na igreja para prestar um culto, mas para participar do culto que é prestado. Podemos estar na igreja e decidir ser apenas um membro, um integrante, um corpo desconhecido, uma pessoa desconhecida no meio do corpo. Mas você pode escolher ser um discípulo, porque ser discípulo significa renúncia. Ser discípulo significa ser aquele que caminha, que aprende, que se permite ser ensinável. E ontem nós estávamos lá no sítio, no encontro de homens. Desculpa, eu peguei os irmãos desprevenidos, né? Ou a gente vai ter que mudar esse grito de guerra, né? Porque fica um latido assim, um negócio. Brincadeira. Ahu, né?
Estávamos lá no sítio e que encontro maravilhoso, que momento assim, né, de total liberdade. Não pude participar pela manhã, mas à tarde eu fui. E que momento maravilhoso que foi ali. E só palavra, é tudo crente mesmo, né? Como gostoso compartilhar da palavra de Deus, gostoso compartilhar daquilo que Deus tem feito, os irmãos compartilhando os testemunhos, né? Como é que Deus fala, como é que Ele consegue discernir a voz de Deus, como consegue discernir uma palavra profética, e ali pegou fogo, o papo, a conversa, e um dos assuntos que foram discutidos foi isso. O desafio que nós temos de ser discípulo, de renunciar, de vir para a igreja com fome, de vir para a igreja ainda que questionando, porque a questão ali foi mais os questionamentos, as perguntas, as indagações que fazemos a respeito da igreja, a respeito da Bíblia, a respeito dos irmãos. E aí foi questionado a respeito disso, se foi um debate caloroso, foi bom. Mas no final nós chegamos a uma conclusão muito gostosa, porque a questão de tudo é o que? É a fome e a falta da fome. Se eu tenho fome da palavra, se eu tenho fome para aprender, se eu estou disposto, se eu quero mais, eu vou atrás, eu vou fazer perguntas a respeito da palavra, eu vou fazer perguntas a respeito de como é que funciona, como é que é isso, me fala, me diz, né? Então eu estou sendo um discípulo, eu estou me submetendo, eu estou sendo ensinável, mas quando eu não tenho fome, mas ainda assim venho para a casa do Senhor, nós podemos fazer perguntas, mas essas perguntas não são para nos alimentar, mas são perguntas para questionar o que tem sido feito, questionar a palavra, uma forma de resistir, porque afinal de contas, não há fome. Então nós precisamos, de fato, avaliar e responder essa pergunta. Você precisa responder essa pergunta, irmão. No reino, quem é você? Na igreja, como é você? Como você caminha? Como é a sua caminhada na igreja? Você caminha como membro, você caminha como um discípulo? Porque o discípulo sofre, irmão. Ele sofre para fazer a vontade de Deus. Jesus diz: pegue o meu fardo. O mesmo paralelo, Jesus nos diz: pegue o meu fardo, porque o meu fardo é o quê? O meu fardo é leve, mas continua sendo fardo. Mas é um fardo que você tem condições de carregar. É um fardo que te capacita. É um fardo que te fortalece. Já viu aqueles homens na academia? Né? Dá uma tonelada para ele carregar, vê se ele consegue carregar. Assim é o pecado. É impossível se carregar. Mas quando pegamos o fardo de Jesus e dizemos: Senhor, eu aceito, eu não quero que essa situação me destrua, mas eu quero vencer essa situação. Então, meu irmão, pega o fardo de Jesus. Eu quero viver uma vida de alegria dentro do meu casamento. Então, irmão, pegue a cruz de Jesus. Eu quero saber lidar com os irmãos, dentro e fora da igreja, sejam eles cristãos ou não. Então, meu irmão, pegue a cruz de Jesus e siga os passos de Jesus, porque com certeza você está fadado ao sucesso na tua vida. Você está fadado à conquista.
quando você caminha com Jesus, não há condições de no final dessa trajetória, você se ver, ou as pessoas te verem como um derrotado. Mas com certeza, apesar dos desafios, das lutas que a vida desenha para nós, no final, a vitória, ela é garantida. E você? Quem é você? Você é um espectador? Ou você é um participante? Eu quero chamar os músicos. Avalie a sua vida. Avalie a maneira como você anda. A maneira como você lida. O que é que Jesus tem te pedido e você tem dito não para Ele? Será que o modelo de vida que você escolheu viver é o modelo mais perfeito que o de Jesus? Será que na caminhada te falta compreensão e entendimento para que de fato você entenda que pecado é pecado, que é ruim pecar? Mas uma coisa eu quero te dizer, meu irmão: tudo o que você precisa, você vai encontrar é dentro da igreja. Tudo que você precisa, você vai encontrar em Cristo Jesus. Por isso, mais uma vez, eu te faço esse convite: pegue a tua cruz e siga a Cristo Jesus. Olhe para aquele homem sirineu, um homem que estava vivendo a sua vida, mas ao contrário dele, que foi obrigado a carregar aquela cruz. Você um dia foi convidado a abrir mão de algo que você não tinha condições nenhuma de suportar. Nenhuma. Para dizer sim ao Senhor Jesus. E se talvez você diga: pastor, eu sou que nem aquele homem andarilho, eu simplesmente acho difícil ser cristão. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: permaneça com Jesus. Nunca se afaste de Jesus. Nunca se afaste dos caminhos do Senhor, porque aquilo que te falta, Ele vai derramar sobre você. Aquilo que você não tem, você pode ter certeza que Ele tem para te dar. Aquilo que te falta, você pode dizer: Senhor, eu estou precisando. Eu quero te convidar a ficar de pé, a colocar a sua mão no seu coração e fazer uma oração pessoal ao Senhor Jesus. Faça a sua oração ao Senhor Jesus. Coloque a sua mão no seu coração. Que essa oração seja uma oração pessoal. Você e Deus. Você, meu irmão, e Deus. Nós como igreja estamos aqui é para isso. Jesus estava ali, não tinha condições mais de carregar aquela cruz. Jesus era humano, e Jesus, como um ser humano, precisou de ajuda. E você? Será que você precisa de ajuda? Será que no meio da caminhada você está dizendo: pastor, está difícil, tem muita coisa que eu não estou conseguindo, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Fala isso ao Senhor Jesus.
Fala isso ao Senhor Jesus. Aquilo que você precisa, meu irmão, está nesse lugar. Está no meio da igreja. Você vai encontrar com o Senhor. Você vai encontrar na palavra. Você vai encontrar na cruz de Cristo. Abra mão de ser apenas um mero espectador, mas diga para Ele: Senhor, eu quero participar. Eu quero atender ao teu chamado. Eu quero pegar a minha cruz. Eu quero dizer não para o pecado. Eu quero dizer não à minha maneira de viver. Eu não quero misturar as coisas, mas eu quero viver como o Senhor sonhou. Eu quero viver os teus sonhos para a minha vida. É isso que eu quero viver. Fala com o Senhor nesta noite. Fala com o Senhor Jesus. Fala com o Senhor Jesus. Ah, Deus, todos nós precisamos. Eu também, Senhor Deus. Eu também, Senhor, juntamente com a tua igreja, eu digo, Senhor, eu pego a minha cruz e te sigo os teus passos, pois eu quero viver o teu modelo, eu quero viver a tua vida. Eu quero viver a abundância que o Senhor desejou e escreveu para a minha vida. Eu quero viver os teus sonhos. Eu quero vê-los se realizar na minha vida. Eu quero ter a convicção que no final da minha caminhada eu serei mais do que vencedor. Eu não abro mão de caminhar com o Senhor. Eu não abro mão de pegar a minha cruz. Eu não abro mão de pegar o meu fardo. Eu não abro mão de dizer não ao pecado e sim para o Senhor Jesus. Eu não abro mão. Eu não quero, Senhor, viver uma vida de aparência. Eu não quero, Senhor Jesus, apenas ver o teu poder agir. Eu não quero apenas ouvir os teus testemunhos, mas eu quero ser o teu testemunho vivo. Eu não quero olhar apenas para aquilo que acontece, mas eu quero ver acontecer na minha vida. Oh Senhor Jesus, nós nos lançamos nessa noite. Nos lançamos nessa noite e nós te pedimos, Senhor, vem, Deus, sobre a tua igreja e corrige o andar, corrige o caminhar de muitos irmãos aqui. Todo aquele que precisa, Deus, o Senhor sabe exatamente das necessidades de cada um nesse lugar, os desafios que cada um tem passado, Senhor. Eu venho te pedir, Deus, derrama, Senhor, supre a necessidade de cada um nesse lugar. Vem, Deus, vem, Espírito Santo, vem, Senhor, e toca com o teu poder. Que nenhum relacionamento imoral, errado, me afaste esse irmão, essa irmã dos caminhos do Senhor. Que um negócio lucrativo, mas errado, corrupto, venha afastar esse irmão, essa irmã dos teus caminhos, Senhor. Mas que nós possamos dizer não ao que é errado e ter a certeza de que no final vai dar tudo certo. A certeza de que no final o Senhor nos dará vitória em todas as áreas da nossa vida. Não há ouro ou bens, nem riquezas também que me afastem do teu coração, nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Chega
preciso está em Ti, Senhor. Oh! Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mas que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. Será que você pode adorar o Senhor Jesus nessa hora? Levante a tua voz em adoração ao Senhor. Levante a tua voz em adoração ao Senhor. Entronize o Senhor. Entronize o Senhor Jesus. Entronize o Senhor Jesus. Oh Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós reconhecemos que não há outro sobre os céus e sobre a terra, e nem nós mesmos, comparável a Ti, comparável à Tua maneira de vida. Oh Deus, muito obrigado pela Tua obra redentora na nossa vida. Vem Deus sobre a Tua igreja, vem Deus sobre o Teu povo, vem Senhor Jesus e receba a adoração da Tua igreja, receba o louvor do Teu povo, receba o louvor do Teu povo. Oh, 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 oh. Não há outro, não há outro. Oh, não há outro, não há outro. Não há outro, não há outro como Tu. Não há outro, não há outro como Tu. Pagaste um alto preço, Teu sangue foi vertido lá na cruz. Aleluia. Pagaste um alto preço, Seu sangue foi vertido, e o Seu nome é Jesus. Não há outro, não há outro como Tu.
tocaste minha vida, me deste vestes novas, e estou aqui. Tocaste minhas vidas, deste vestes novas, por isso estou aqui. Não há outro, não há outro como tu. Não há outro, não há outro como Jesus. Não há outro, não há outro como tu. Não há outro, não há outro como Jesus. Te adoramos. Te adoramos, Senhor. Jesus. Repita comigo. Jesus. Jesus. No seu nome há poder. Repita comigo. Jesus, Jesus, com Ele eu vou vencer. Jesus, Jesus, no seu nome há poder. Jesus, Jesus, com Ele eu vou vencer. Jesus, Jesus, em seu nome há poder. Jesus, Jesus, com Ele eu vou vencer. Jesus, Jesus, em seu nome há poder. Jesus, Jesus, eu sei que vou vencer. Não há outro, não há outro como tu. Não há outro, como Jesus. Não há outro, não há outro como tu. Não há outro, não há outro como Jesus. Adorado, exaltado. Meu caminho, minha rocha de salvação, minha pedra de esquina és tu, Jesus, Jesus.
Ah, Deus, não há outro caminho. Não há outro caminho. Só o Senhor. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor me dá os conselhos que eu preciso. Só o Senhor me diz como eu devo caminhar. Só a tua graça para que eu possa permanecer de pé. Somente a tua graça é que me permanece de pé. Pai, muito obrigado por esse culto. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor ministrou a cada um, a cada um, a cada um nesse lugar. Nós despedimos, Deus, da comunhão dos irmãos, mas não da tua presença. Que possamos ter uma semana de novos passos, de passos corrigidos, ajustados. Possamos sair daqui com uma nova disposição. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Uma boa semana a todos. Amém. Lembre-se que nós temos 70 pratos aqui fora, tá bom? A R$10 o almoço, a janta, né? O dia todo servindo em prol da conferência Discípulo Amado. Amém? Deus te abençoe.